Não? Queridos, bom, vamos lá. A lição da semana passada. Quem não estava aqui semana passada ainda bom? Mais alguém? Você também não estava? Ah, você não pegou a hora Então, em algum momento ali da nossa aula, a gente levantou uma proposta para que pesquisassem por que a orelha do Malco era importante. Lembra quando Jesus está lá no Getsemane, aí Pedro vai lá e arranca a orelha do Malco, e aí Jesus vai lá e toca naquela orelha, né? Então, quem teve a oportunidade de estudar, quem quiser falar alguma coisa, essa é a hora de levantar a mãozinha para compartilhar com a sala. Alguém? Não? Quer falar? Eu só vou ler. Por favor. A importância desse evento de que Jesus imediatamente curou a orelha do mar, Malco, mostrando seu poder divino e o seu compromisso com a paz. Mesmo em um momento de grande tensão, ele também repreendeu Pedro por usar a violência, dizendo que aquele que recorre à espada morrerão pela espada. Lá em Mateus 26, 52 fala que este gesto de cura e perdão demonstra a mensagem de amor e não de violência, central do ministério de Jesus. Amém. Glória a Deus, muito bom. Alguém mais? Eu vi que o Malco ele era tipo servo do sumo sacerdote Caio, uma coisa assim, uma coisa assim. E tipo assim, Cristo entendeu que ele iria precisar da orelha, porque tipo, se ele trabalhava, ele iria um dia querer ser o sacerdote. Se ele não tivesse tipo, a orelha, ele não conseguiria alcançar aquilo que é tipo o objetivo da vida dele, né? Aí, o que tinha a ver com isso? Porque ele tinha que ser, tipo, não perfeito, mas ele era tipo assim, um símbolo de que ele tinha que estar completo, né? Estar, tipo, por inteiro. Eles ungiram a orelha, não é isso? Alguém mais quer incluir alguma coisa? Pode ler, Pois não. Pode, Pode, por favor, pode, quero. pode. Por favor, quero. Amiga, compartilha aí. Malco desejava ser sacerdote. Entre tantas exigências, um dos requisitos era necessário ser perfeito, sem defeito. E seus dias foram dedicados para isso. E Jesus, o seu amor, restaura sua orelha. Demonstração de muita misericórdia e também demonstração que nem sempre é pela força do braço e pelo calor da emoção. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom. Alguém mais? Pastor, quer falar? Deixa eu Tati falar. Tá bom. Mas o que a Ane colocou, que eu encontrei, que eles tinham que ser perfeito, então, e eles ungiam, né, a orelha. Então, o Senhor entendia o quê? Que ele precisava da orelha para ser sacerdote, então ele tinha que estar perfeito para ungir como que ele ia ungir uma só. Ele tinha que estar exatamente perfeito. Então, aí o Senhor vai lá e restaura a orelha dele para que ele pudesse ser ungido. É isso. Os versículos-chave são esses dois, né? Pode anotar. Levítico 8, você vai ver as instruções que Deus dá para Moisés, né? Aonde, entre tantas outras instruções, uma específica é todo um ritual, né? Deus ele é muito detalhista, o nosso Deus é um Deus de muito detalhe. Então ele vai indo detalhadamente ali, ensinando. Em algum momento ele manda sacrificar um cordeiro. Aí ele pega o sangue daquele um cordeiro e ele faz determinado ritual. Aí vem um segundo cordeiro, e nesse segundo cordeiro é que acontece esse ritual de tocar na orelha direita e no pé direito e no polegar direito do sacerdote, né? Essa é a primeira instrução. E em Levítico 21, do 16 ao 21, vocês vão ver que isso era um pré-requisito, como a Nicole também citou, que a pessoa tinha que ser perfeita fisicamente.
Então, assim, se ela tivesse até dermatite, até problemas de acne, vamos dizer que na época eles não sabiam o que era acne, mas se a pessoa tivesse problemas de pele, tivesse doenças que aparecesse fisicamente, ele era refutado. Então, assim, para ser sacerdote, gente, tinha uma lista de pré-requisitos muito grande, que começava com a herança, né? Então, assim, você só conseguiria ser sacerdote, primeiramente, se você nascesse da tribo de Levi, que era a descendência de Arão. Então, era a primeira, mas não era a única. Você poderia ser da tribo de Levi, mas se você porventura tivesse nascido com qualquer defeito físico, você já não poderia ser sacerdote. A palavra está dizendo aqui no Levítico 21 que se um filho da tribo de Levi nascesse com defeito, ele poderia viver do sustento do templo. Ele ia ser sustentado pela igreja, mas ele não seria pastor. Deu para vocês entenderem? Trazendo para a linguagem de hoje. Então eu sou da descendência de Arão, mas eu sou aleijado. O que eu vou fazer? O templo iria sustentar aquele homem, ia sustentar aquela família, mas ele não poderia ser sacerdote, porque ele tinha que se encaixar dentro daquelas regras detalhadas. Aí tem várias outras. E por que Malco foi tão importante? Vocês chegaram nesse insight de que foi o último milagre que Jesus fez enquanto vivo na terra, andando como homem? Foi o último milagre dele. E dentro do universo de milagres, por que Jesus escolheu? Gente, eu choro de lembrar. Por que dentro do universo de coisas que Jesus podia ter feito para encerrar com chave de ouro, ele escolheu restaurar a orelha de um sacerdote fariseu? Por quê? Né? A gente tem margem para muitas conjecturas aí, que daria uma pregação, eu não posso roubar muito tempo da aula falando sobre isso. Não está na Bíblia, mas eu penso da seguinte forma: Jesus encerrou o ministério dele, conservando, preservando o ministério de alguém que estava debaixo de uma liderança corrupta. Porque Malco estava lá porque ele estava obedecendo ao sacerdote a qual ele era servo. Ele não era sacerdote, ele era servo. Ele estava passando por aquele período probatório. O que era esse período probatório? Depois de estudar desde o berço, porque aqueles homens estudavam desde o berço, passar todos os anos, ele tinha ali mais ou menos em torno de 30 anos, quando ele era ordenado sacerdote. Se ele passasse por todo aquele processo de avaliação. Aí, Malco, ele não era sacerdote ainda, então a gente imagina, historicamente falando, que ele deveria ter ali entre 25 e 30 anos. Porque como ele não era sacerdote ainda, ele estava passando por aquele período probatório. E nesse momento ele fazia o que o sacerdote mandava ele fazer. Amém? Tá dando para vocês acompanharem? Então, trazendo isso para a linguagem de hoje, ele era um pastor auxiliar. Se a pastora Tati falar, Roberta, você vai dar aula de quinta-feira. Roberta, vem dar aula de quinta-feira. Deu para vocês entenderem? Então, aquele Malco, ele estava debaixo de uma liderança. Mas ele estava debaixo de uma liderança assassina e corrupta. É ou não é verdade? Então, Jesus, no último ato de milagre da vida dele aqui como homem na terra, ele restaurou o ministério daquele homem. Porque o Malco não ia morrer sem uma orelha. Inclusive, aliás, abrimos um parênteses para dizer que, biblicamente, não tem confirmação de que a orelha foi amputada, tá? Não diz, a Bíblia não diz que foi amputada. Diz que ele tocou na orelha e a curou. Está lá, em João 8. Entenderam? Não fala que Jesus pegou a orelha do chão e colou a orelha do cara. Pode ser que sim, mas não há relato bíblico, são conjecturas. O que a gente sabe é que a Bíblia diz que ele tocou na orelha do cara e o Malco foi curado, né? Então ele escolheu o quê? Restaurar o ministério de um homem que não tinha culpa da liderança que ele estava submetido, né? E isso fala muito para nós, que a gente tem que tomar cuidado para que as nossas orelhas não sejam cortadas quando a gente está debaixo de uma liderança corrupta, que hoje, graças a Deus, nós temos livre gerência da nossa vida. Então nós não somos obrigados a permanecer debaixo de uma liderança corrupta e pecaminosa, para que a nossa orelha não seja cortada. Porque Malco só teve a orelha cortada porque ele estava lá cumprindo uma ordem que não devia. Mas tudo aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. E o Senhor marcou. Isso para mim marcou muito. Quando eu fui estudar sobre isso para trazer para vocês essa leitura da restauração desse ministério daquele homem, eu falei, meu Deus,
como Jesus é um homem de detalhes, ele é muito detalhista, né? E por último também, que eu acho que é cultura pra gente, para o nosso conhecimento, João 8... Cadê aqui, meu Deus do céu? A letra ficou muito pequena. João 18, 10. Os evangelhos sinóticos, aí, para quem não sabe, sinótico. Evangelhos sinóticos, porque eles são todos muito parecidos. Marcos, Lucas e Mateus são os evangelhos sinóticos. E depois a gente tem o evangelho de João, que, embora repita muita coisa desses caras aqui, não é igualzinho. Então, os evangelhos sinóticos, Marcos, Lucas e Mateus, nenhum deles fala que foi Pedro que cortou a orelha. Sabem por quê? Alguém viu na pesquisa? Não? Quando esses evangelhos foram escritos, Pedro estava vivo. Então não foi informado nos evangelhos nem o nome de Michael, nem o nome de Pedro. Porque isso colocaria em risco a vida de Pedro e de Malco. Entendeu? Se alguém soubesse que Malco tinha tido a orelha decepada, iriam brecar o ministério dele. E se alguém soubesse que Pedro tentou matar um servo de sacerdote, é a mesma coisa. Já em João, quando João foi escrever o evangelho, Pedro já tinha sido martirizado, então ele pegou e deu nome aos bois. Então todos esses evangelhos se completam e trazem para nós um panorama muito lindo, muito detalhado, né? Então, João 18:10 é que vai falar, você só sabe que foi Pedro por causa do João. E só sabe que o nome do cara era Michael por causa disso. Amém? Alguma dúvida? Moça, ainda? Não. Ah, então eu vou dar aula. Você vai ficar de castigo lá embaixo. Vai. Não, você vai sentar. Você está na minha aula. Vou colocar a cadeira. Eu que mando. Senta. Isso é fantástico, gente. Pausa. Essa é gostosa, né? Essa é a melhor. Paga a sua apostila. Vamos então para a nossa apostila de hoje. Rever meus pensamentos. Ai. O barulho do tapa ficou na gravação. Vamos lá? Bom, hoje a gente vai dar início então à apostila de fleumático. De melancólico. Antes de falar um pouquinho sobre melancólico, quer dizer, sobre melancólico. Gente, na minha casa eu consegui a proeza de ter os 4 temperamentos. O Aurê sanguíneo, Nicole melancólica, o Mozão fleumático e o colega tranquilão, relacionamento, nem sei como tá todo mundo vivo. Mas funciona. Vamos lá? Bom, gente, entender os temperamentos e das pessoas ao nosso redor, seja da família, dos amigos, do trabalho ou na igreja, tá em grifo na igreja, que é um curso teológico, é como descobrir um superpoder secreto. Você percebe que é uma pessoa boa e útil, mas que você também pode ser um pouco chato e irritante. E às vezes você mais atrapalha do que ajuda. Isso é para todos nós, né? Quando a gente consegue entender isso, é como desbloquear o nível endgame da vida. Quem joga videogame? Eu não jogo videogame, mas eu vi que isso aqui é legal. É a última fase do videogame. É quando você vai concluir o modo história, né? Tem isso, né? A Carolina estava me explicando. Então, o modo história é o modo online. O modo online é a área de infinito, não acaba. O modo história tem lá as fasezinhas, aí acabou. E esse último é a fase mais difícil, é a fase hard, né? Quando você descobre quem é você na fila do pão do temperamento, e o seu amigo, o seu irmão, o seu líder, o seu liderado, os seus pastores, você tem os poderes para desbloquear esse nível. Aquele estágio que você sabe exatamente o que fazer para vencer. Não é para vencer o irmão. Você sabe o que fazer para vencer os conflitos, não o irmão. O que vencer é você mesmo. Vencer o seu eu, matar a sua carne, né? Forjar o seu caráter, moldar o seu temperamento. Imagine ter em mãos um manual de instruções que você nem sabia que precisava. Eu me senti muito assim, como eu já conversei com vocês. Antes de saber sobre temperamentos, eu não sabia que precisava de saber.
Né? Hoje que eu sei quanto é bom, eu não canso de estudar sobre isso, eu não canso de ler sobre isso, porque eu vejo que quanto mais eu aprendo, melhor eu consigo domar as minhas emoções, doutrinar minha mente, para não me submeter ao meu temperamento, que nós sabemos que é difícil, né? Vontade de bater o tempo todo? Vontade de bater o tempo todo, socar. Mas a gente domina, você vai aprender também. Eu aprendi. Ó, se quisera eu com 20 anos ter aprendido, gente. Quisera eu. Então, cada um de nós, assim como os meninos também, slow motion. Olha lá, começou motim, é motim isso aqui. Mas a gente vai domando nossos temperamentos. Então, esse manual de instrução é incrível. É como se você tivesse encontrado a receita para a paz de espírito. No terceiro parágrafo, o autoconhecimento é aquele momento eureka. Nossa, descobri. Em que finalmente você entende por que você age de determinadas maneiras. Você para de se culpar por não conseguir controlar o caos e começa a rir das suas próprias manias. Seus relacionamentos ficam mais fáceis porque agora você sabe que a sua esposa não fala demais. Ela é apenas sanguínea, por exemplo. E que você, como um melancólico, busca um silêncio. E essa é uma combinação explosiva, mas que pode ser gerida com boas risadas. Na hora de tomar decisões, em vez de procrastinar ou agir por impulso, você dá um sorriso e pensa, é só o meu temperamento fazendo a sua performance habitual. Vamos pensar com calma, ou seja, não nos precipitamos. No desenvolvimento pessoal, é como ter um mapa do tesouro. Você sabe onde deve arrumar a bagunça e onde pode brilhar sem esforço. Como aquele talento oculto para organizar festas. Ou para evitar festas, se for o caso. Tem gente que ama organizar uma festa. Tem gente que foge delas. Você ama ou foge? Foge. Foge? É. Você ama agora? Meu marido ama organizar festa. Gosta? Ele gosta muito. Eu gosto só de participar da festa. A organização não é parecida, né, pastor? Amo festa, mas não amo festa. Mas organizo, ajudo, né? Eu não, na verdade, eu não tenho criatividade. Eu falo isso. As pessoas acham que vai chegar na festa, a festa tá pronta. Nossa, pastora, que linda! Foi ele. É ele que é o cara da decoração. Eu não tenho essa criatividade. Aí eu acho que é por isso que eu não gosto, né? Se ele não pode ir, eu fico perdida. Meu Deus, onde eu ponho esse pano? Onde vai essa florzinha? Não é, filha? Eu boto todo mundo em doido. Bom, vamos lá. E no dia a dia, os nossos desafios? Agora você passa a entender que o estresse na equipe pode ser só o seu temperamento fazendo drama, ou a mais de ou a mais ou não, vamos lá. O estresse na minha equipe pode ser o meu temperamento fazendo drama a mais ou tentando se sentir superior. Às vezes a nossa equipe está passando por um estresse, seja ela qual for, pode ser no emprego, na empresa, na igreja, pode ser dentro do lar, porque concordamos que pai, mãe e filhos é uma equipe? É uma equipe, né? Então essa equipe pode estar passando por algum estresse e você fala, nossa, todo mundo é culpado, menos eu sou o alecrim dourado, mas na verdade eu estou fazendo drama, porque meu temperamento é dramático. Ou todo mundo é incompetente, ninguém presta pra nada, ninguém faz nada certo, ou eu só estou sendo uma colérica mandona que acho que só eu faço as coisas direito. Os dois estão errados, né? Pode rir, é verdade. Então a gente precisa entender essa dinâmica para não fazer da vida dos outros inferno, né? E nem a nossa, porque a gente sofre. É difícil pra gente. Quem gosta de fazer as coisas sozinho, quando tem que delegar, eu fico aqui, ó, tô dando a folhinha na mão dele aqui assim, querendo pegar a folha na mão dele. Então a gente é um eterno treinamento de domínio, né? Para que a nossa equipe funcione. Mandar você assim? Delegar, você consegue delegar? Não é que eu gosto, é que eu não vejo alternativa, só eu faço o meu negócio. Minha mãe gosta. Eu não consigo delegar. Não, eu não consigo, mas eu sou obrigada, porque eu tô convertida nessas coisas, né? Eu sou evangélica, eu tenho que delegar. Minha mãe Mas é difícil. Ela Tipo fala, assim, vai em fazer. cima pra ver se tá saindo do jeito que eu quero que saia. Se ela tá mandando tua mãe, faz Não, ela. eu tomo. Eu também. A maioria das vezes ela Eu toma. fazer sozinha. Pra dar pra alguém já é difícil, pra tirar é muito fácil. Eu prefiro fazer o seu dela, porque fazer Eu sua profissão. Eu quero fazer isso mais em cima ali. Minha mãe chega pra fazer Eu também. porque ela fica em cima.
Eu também. Pois Mas não pode, gente. Meninas, não pode. Nós não podemos. Não é de Deus. Não pode. Jesus, ele podia ter feito sozinho, ele escolheu 12 tranqueiras para andar com ele e fazer os bagulhos com ele. Ah, não é? E um ainda traiu, mas 10% da equipe traiu o cara. Entende? Então, quem somos nós na fila do pão de querer fazer sozinho? Então, é melhor, é mais gostoso, dá prazer. A gente passa menos ódio porque as pessoas nunca vão fazer do jeito que a gente quer, mas não é Bíblia. Então, a gente tem que respirar, interiorizar e pegar o manual da Bíblia e ir embora, né? Então, vamos lá. Com esse conhecimento, você respira fundo e enfrenta situações com uma atitude tranquila, sem fazer um grande espetáculo. Os livros mudam o mundo. Os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Vamos lá. Um livro não muda o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. O livro muda as pessoas. Logo, o livro muda o mundo. Amém? Essa é a importância do estudo, gente. Essa é a importância de estudar, de ler. Então, assim, eu não vou jamais cobrar de ninguém que tenha a leitura igual de um para o outro. Cada um conhece a sua limitação. Mas você não pode limitar os seus desafios. Você tem que desafiar os seus limites. Dá para vocês entenderem? Não limite os desafios de vocês. Então, assim, se para você é difícil ler 10 folhas, você vai começar com uma, mas você sabe que você quer desafiar as 10, até que você comece a ler 10. Folha da Bíblia. Ah, eu gosto muito de ler livro, mas eu não consigo. Que livro que eu leio? Eu posso recomendar livros bons, simples, de uma leitura simples. Quem já leu Oração de Jabes? Oração de Jabes é um livrinho muito fofinho, pequenininho, você lê. A gente que tem mais habilidade para ler, ele é mais rápido, mas ele é fácil de ler, tem uma leitura fácil. E são os primeiros passinhos rumo a um despertamento, irmãos. Não tem idade. Não tem idade. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de ler. Se precisar de ajuda, como eu já disse, eu vou dizer toda vez, me chama, eu vou ter uma prazer de sentar, ajudar, porque isso muda a gente. O livro muda a gente. O livro muda a gente. Entendeu, irmãos? A fé vem pelo ouvir a palavra. Não é por ver vídeo, nem ouvir música, cantar música. Com todo respeito, eu amo pregar, mas a fé vem pelo ouvir. Quando eu estou pregando, eu não estou aumentando a minha fé, eu estou aumentando a sua. Mas a minha fé eu aumento quando eu sempre ouvir. Entenderam? Então leiam, exercitem. Começa desafiando, vou ler uma página por dia. Vou ler um capítulo da Bíblia por dia. Até o dia que você fala, poxa, eu consegui ler todo o livro de Provérbios hoje. Olha que maravilha. Garanto para vocês que vocês vão se sentir muito mais enriquecidos culturalmente e espiritualmente do que assistindo um vídeo do Theo Reich. Que é uma bênção. Eu gosto, eu assisto, mas eu jamais vou substituir, porque eu sei o poder do livro. Entenderam? Ó, vamos lembrar do que disseram alguns grandes gênios da história, além do Mário Quintana? Albert Einstein, ele falou assim, ó. A educação não é o aprendizado de fatos. Você não está aprendendo fatos. Mas é o treinamento da mente para pensar. Conforme você vai aprendendo, vai estudando, você está treinando a sua mente para pensar. Nelson Mandela disse, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Aristóteles, filósofo, disse, a educação é o melhor provimento para a velhice. Ainda hoje a gente estava voltando de viagem, onde eu desci no trilho, tinha um senhorzinho idoso fazendo faxina com luva, aquelas luvas de borracha, limpando os extintores de incêndio da estação. Ai, meu coração ficou, sabe, o choro veio na garganta, eu olhei aqui e falei, meu Deus do céu, né? Uma quinta-feira, metrô lotado, de noite, frio, a gente voltando de um passeio gostoso. Aí aqui eu olhei aquela cena e falei, meu Deus, né? Devia estar em casa agora, assistindo a novelinha dele, a televisãozinha, da Atena não. Brincando. E no entanto, não sabemos, não vamos conjecturar, mas o fato é que ele poderia estar aposentado ou bem financeiramente. E ele estava lá esfregando o extintor de incêndio de uma estação do monotrilho 6 da tarde.
A educação é o melhor provimento para a velhice. Provimento é de provisão, irmãos. Nossa velhice vai ter uma provisão melhor se a gente estudar. Porque o estudo vai te proporcionar ter uma melhor condição de trabalho, de renda para você e para sua família. Ah, pastora, mas eu já cheguei. Então dá tempo de começar. Eu conheço um monte de mulheres, principalmente mulheres, que fizeram dela a volta, por cima, por baixo, por lado, por dentro, por fora, e repaginaram a vida delas, ressignificaram a vida delas com a educação. A minha mãe foi para a sala de aula para fazer o que hoje a gente chama de ensino médio, na época era colegial, né? Eu já tinha 20 e poucos anos, ela estava no colegial e ia para a faculdade, entenderam? E a minha mãe é uma poeta, minha mãe escreve poesias que eu falo, meu Deus do céu, eu queria eu ter 1/10 da inteligência dela, né, para compor. Então a gente ressignifica tudo na nossa vida com a educação. A educação muda tudo na gente, muda tudo. E nos dá esse provimento de dinheiro, né? Confúcio, que foi um filósofo também, ele fala que o estudo sem reflexão é um desperdício. Se vocês estão aqui estudando e depois vocês não vão embora e não refletem sobre o que aprenderam, vocês estão desperdiçando o tempo de vocês. Eu concordo com o Confúcio, tá dizendo. Mas ele também fala que uma reflexão sem estudo é perigoso. Por que uma reflexão sem estudo é perigoso? Porque tem gente que gosta muito de filosofar, né, de pregar, de fazer acontecer, mas nem sabe do que está falando, porque não tem estudo, entenderam? Então, o estudo, ele precisa da reflexão, mas essa reflexão precisa do estudo. Por isso que para você dar aula, para você pregar, você tem que ter estudado aquele assunto. Não precisa ser um teólogo para dar uma aula aqui comigo, mas você precisa, no mínimo, estudar o que você está fazendo. Vamos supor que a mulher fala, pastora, você pode dar aula no meu lugar? Por algum motivo? Ah, mas ela não é teóloga. Ela não precisa ser teóloga para dar uma aula aqui, mas ela precisa estudar um tema, ela precisa estudar um assunto, ela precisa a reflexão daquilo que ela vai trazer para vocês. Ou qualquer um dos nossos pastores, né? Precisa estar pautado em estudo. A gente precisa estudar. Se você vai trazer uma pregação, uma reflexão de oferta, precisa estudar. Abertura do culto. Tenho certeza que os irmãos que têm a oportunidade de abrir o culto, eu não sei. Além de você, quem mais abre o culto? Só você, mas eu tenho certeza que agora, a partir de agora, ela vai compartilhar, vai dar a oportunidade dos irmãos, e todos vão estudar para entregar uma coisa com qualidade para o Senhor, né? Para que a gente possa não desperdiçar o nosso tempo e nem nos tornarmos perigosos. E por último, porque a gente está falando de Bíblia, Salomão diz o quê? Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Quem somos nós? Insensatos ou sábios? Né? Essas são as instruções que o Senhor está nos dando. Amém? Então vamos lá. O colérico tem reações rápidas, intensas e duradouras. Reações rápidas, ou seja, deixa eu dar um exemplo. Alguém dá um exemplo aí? Um exemplo. Não? Por que não? Por exemplo, você falou o quê? Para que eu tenha uma reação rápida. Você falou que minha comida não estava boa. A minha reação rápida é dizer, não estava boa porque o frango que o seu pai trouxe estava passado. Não é que eu não fiz bem na comida, é rápido. Tem que ser orar. É rápido. Eu tô criando, né, gente? Tô criando os exemplos aqui pra gente criar um contexto. É rápido. Só que é intensa essa reação. Porque eu não vou só falar, não, mas minha comida não tá boa. Eu vou dar uns berros, já vou começar a gritar, não vou, tá repreendido. Eu tô só conjecturando. Então, a reação do colérico, ela é rápida, intensa e duradoura. Eu vou ficar com muita raiva vários dias. Não vou, tá? O colérico, ele fica bravo, ele segura. Ele reage rápido, explosivamente e é rancoroso. Então, nós é crente, nós faz o quê? Nós mata a carne, né? Se converte, se arrepende, pede perdão, que é assim que funciona o crente. O melancólico, ele tem reações lentas, slow motion, tudo bem com calma, demora bastante para uma reação acontecer. Mas quando acontece, é para sempre, para toda a eternidade. Ah, meu Deus! Então, nós temos diferenças, né? Nossas reações duram muito. A diferença é que ela demora mais e ela não explode. Mas ela também vai pôr o nome da boca do sapo aí a vida inteira. Se não é crente,
Os macumbeiros tudo colérico e melancólico. O fleumático tem reações lentas. Então, se você falar pra ele que se você falar pra ele que o silicone que ele pôs no box não tá bom, Eita Deus. ele não vai nem reagir. Primeiro vai fingir de morto. finge demência. É bem lento. Depois que você deu vários gritos falando que você vai quebrar o box, derrubar o box, ou pôr um box novo porque ele tá ruim, aí ele vai levantar e vai em reações lentas, bem lentas. Entendeu? Ele vai ficar bravo. Ele vai ficar bravo, porque afinal de contas eu dei um escândalo estratosférico. Eu tava lá, né? Por causa do box, né? Aí ele vai ficar bravo, muito bravo, vai ficar vermelho, mais ou menos vermelho, né? Porque ele não é muito branco, fica meio roxo. Só que passa rápido também. Então, por outro lado, ele demora e dura pouco. Ou seja, é o temperamento mais próximo de Jesus, entendeu? É o quase santo, não é? Quer dizer, com santo. E o sanguíneo tem reação rápida e intensa, igual a mãe, mas dura pouco. Ele não guarda rancor. Né? O sanguíneo, ele é explosivo também. Se você falar atravessado com ele, ele já vai dar uma ralhada. Só que aí, depois de 2 segundos, ele esqueceu o que aconteceu. É assim. E, gente, é assim. Vocês vão meditando aí na cabecinha de vocês, a galerinha do convívio de vocês. Não é assim? Que a gente vai falando dessas pessoas e você fala, mano, o fulano é assim, meu Deus, meu filho. É assim, é incrível. Bom, vamos lá. O melancólico em festa. A poesia de hoje. Na festa, o melancólico está sempre no seu canto, com um olhar pensativo e um leve encanto. Ansioso, ele examina cada pequeno detalhe, preocupado como se o mundo fosse acabar no vaso. Na introspecção, ele reflete sem cessar, até mesmo o que o simples convite pode causar. Resistente a mudanças, ele sempre pensa assim, novidades não são boas, a rotina é para mim. Então, brindemos ao melancólico, nosso amigo querido, que com seu jeito único deixa o mundo colorido. Entre críticas e incertezas, ele é pura harmonia, transformando a vida em uma cautelosa fantasia. É a pessoa da cautela. Amém? Então, ó, nosso sempre cismado melancólico tem algumas características que a gente vai acompanhar. Deixa eu ver aqui. A gente não demora muito. Depois quero que vocês reflitam no conteúdo, leiam em casa, façam anotações, compartilhem. A gente entra no grupo lá, dá um salve, manda fotinha, aquela fotinha do café, pode mandar, tá bom? A fotinha que reclamam para as tias, para os tios, para os grupos da família. Bom dia, com florzinha, pode mandar, interage. Nós precisamos criar vínculo. Lembra disso? Eu vou ser chata, vou criar vínculo, vocês vão ter que me amar. Entendeu? Tem que criar vínculo para a gente poder desenvolver um trabalho bacana. Nosso melancólico tem sensibilidade. Ele sente cada emoção como se estivesse usando um detector de metais, captando menores sinais de felicidade ou tristeza. Então, ele está sentadinho aqui, quietinho, você pensa que não, mas ela está... O melancólico tem esse poder de detectar se alguém está muito triste, ela logo sabe. Empatia. Sente a tristeza dos outros. É como se tivesse um superpoder para decorações. E sempre pronto a oferecer um bom para amigo. Ele é perfeccionista. Se ele estiver organizando um evento, você pode ter certeza que cada detalhe será perfeito, como se estivesse preparando uma apresentação para a NASA. A introspecção. Ele é introspecto, para dentro. Ele passa horas analisando suas próprias ações e sentimentos, como um romancista que está escrevendo um enredo mais complexo do mundo. Ele é dedicado, se ele se comprometer com algo, é com a mesma determinação de um artista criando uma obra-prima. Ele vai fazer. Pode ser uma coisa simples, o melancólico vai fazer como se fosse uma obra-prima, sem economizar recursos e esforços e tempo. Habilidade para ouvir. Ouve como um terapeuta numa sessão de aconselhamento, absorvendo cada palavra com atenção. Isso é uma qualidade incrível, que até se vocês puderem grifar, rabiscar e pôr neon. Por quê, gente? Quem aqui já conversou com pessoas e fica nítido que ela não vê a hora que você termine de falar para ela falar dela? É legal, né? Olha, que gostoso. Você tá falando e a pessoa tá assim, só esperando você terminar para ela falar, não, mas eu fui, não, mas eu fiz, não, mas eu sou. Né?
pessoa que não tem um ouvido, não tem uma habilidade de ouvir, uma escuta ativa, né? Então, o melancólico, ele tem esse temperamento de ouvir com atenção. Ele é discreto, é tão discreto quanto um ninja em filme de espionagem, sempre evitando chamar a atenção. Tem autocontrole, mantém suas emoções em xeque, como um maestro conduzindo uma orquestra, garantindo que tudo esteja em perfeita harmonia. Tem uma percepção estética. Os melancólicos gostam muito do que é bonito, de arte, por isso também que nós vamos ver lá na frente que os melancólicos se dão muito bem nas áreas onde envolve arte, que inclui dança, música, teatro. A percepção estética deles em coisas simples como um crítico de arte, aprecia todos os detalhes. Eles têm ponderação, são ponderados, tomam decisões com a mente como um labirinto de considerações, sempre tentando ver todas as perspectivas. Ele é o herói da sensibilidade. Ele é sensível. Embora muitas vezes mal compreendido, esse temperamento vai muito além de uma simples inclinação à tristeza. Portanto, ainda que seja erroneamente associado à introspecção, não deve ser confundido com melancolia ou depressão, não é tristeza. Segundo o Carl Jung, que a gente falou sobre ele desde a primeira aula, que foi o cara que deu continuidade a esse estudo dos temperamentos, esse perfil psicológico é caracterizado por uma personalidade introspectiva e analítica, refletindo complexibilidade de uma rica tapeçaria de traços que interagem com o inconsciente. Ou seja, não é muito grotesco virar para uma pessoa e falar, melancólico é triste. Sanguíneo é doido, barulhento e bagunceiro. Melancólico é preguiçoso. Colérico é nervoso. Nossos temperamentos são teias de traços que nos definem. Então, rotular alguém dessa forma é feio. A gente fala brincando, a gente ri, que a gente está aprendendo, mas o tempo todo eu estou trazendo de volta para essa realidade. Que todos nós, sem exceção nenhuma, principalmente enquanto servos de Deus, temos um caráter forjado por Cristo, que nossos pequenos defeitos do nosso temperamento não nos definem. Né? Nós temos que aprender, irmãos, porque assim, o conhecimento ele gera grandes homens, grandes cientistas ou grandes monstros. Entende? Os grandes monstros são muito inteligentes. Albert, Hitler e outros tantos nomes que a gente poderia citar, que não sei se vocês sabem, mas Hitler era judeu. E ele era um homem inteligente. Então a inteligência, o conhecimento, o adquirir cultura não faz de ninguém uma pessoa boa, tá? O que faz a gente ser bom é Cristo que nos transforma, que nos muda pela graça. Porque Paulo diz aqui que quero fazer isso, não faço, né? O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então não deixe que ninguém te limite pelo seu defeito de temperamento e principalmente não limite ninguém pelo defeito de temperamento deles. Amém? Glória a Deus. Indivíduos como melancólicos são conhecidos pelo perfeccionismo e atenção aos detalhes. Costumam encontrar prazer na arte, como a música, dança e desenho, demonstrando profunda apreciação pela estética, pela criatividade. Tem habilidades excepcionais em áreas que exigem dedicação e precisão a longo prazo. Apesar de serem fiéis e confiáveis, tendem a ter dificuldade em formar novas amizades, por conta da sua natureza reservada e autocrítica. Geralmente possuem círculos sociais menores, mas profundos e significativos, refletindo sua seletividade nas relações. Grifa isso também, por favor. Principalmente os líderes. Os líderes, os seus melancólicos, têm dificuldade em fazer amizade. Então, eles precisam... Aqui, apesar de serem fiéis, têm dificuldade em formar novas amizades. A gente que é pastor, nós que somos líderes, a gente tem que olhar com um olhar atento para essa galerinha melancólica do nosso redor. Eles precisam de ajuda para interagir, para compor um quadro, para atuar. Não, às vezes a gente confunde eles com metidos, né?
a pessoa é metida, a pessoa é arrogante, no fim das contas não tem nada disso, a pessoa é tímida demais, é reservada demais, está com medo de rejeição, ou está com medo de tomar paulada, tanta paulada que já levou, e quem aqui nesse mundo já não tomou paulada? Então, todos esses detalhes são importantes para a gente poder cuidar das nossas equipes, né? E se você tem um líder que é melancólico, e se você faz parte de uma equipe onde o seu líder é melancólico, você também precisa entender que às vezes não é porque ele não gosta de você, ele também tem dificuldade de se relacionar, porque a dificuldade do relacionamento está no temperamento, não no cargo. Deu pra vocês entenderem? Então, sempre vamos olhar para esses irmãos de todos esses temperamentos e tentar identificar quais são as debilidades deles para que a gente possa ajudar, né? Um completa o outro. As impressões e experiências não se manifestam de imediato, mas permanecem profundamente enraizadas. Estudos na psicologia afetiva apontam que esse tipo de temperamento processa emoções de maneira mais profunda e prolongada do que os demais, que é o rancor. Então nós não podemos aceitar isso. Não podemos ser rancorosos. Também, qual o temperamento dela afinal? Que é tão Vamos lá. Meu Deus! É porque eu sou uma melancólica, ele vai pensar. Ele é melancólico agressivo. Ela é melancólica agressiva? Melancólica agressiva. Entendi. Agressivo, vocês já perceberam. Ah, não, né? Pelo tapa que você levou hoje. Existe computação. É algo diferente. Eu sou uma melancólica com um pouquinho de agressividade. Ai, meu Deus. Provavelmente no resultado do exame. Se você for um psiquiatra, vai nós. A genética. Vem cá, psiquiatra, aí tem que fechar a porta. Provavelmente vai acusar um índice aproximado de 2 temperamentos, isso é muito comum. Acontece bastante. Bom, vamos lá. Aqui tem aquelas 2 listinhas lindas dos pontos positivos. Altruísta, analítico, artístico, autodisciplinado, comprometido, confiável, criativo, dedicado, detalhista, empático, esteta, ético, habilidoso, justo, leal, nobre, organizado, perfeccionista, reflexivo, responsável e sensível. Você não me conhece, né? Do 14 pra baixo aqui deixa Não, 2. você não me conhece. A treta, meu Mas não tem um lugar que tá dando essa aula que esse não acontece. Não tem. Não tem. Tá tranquilo, vocês não avisam. Casal já vão separar. Organizada ela é quando a Lívia fala assim: jogo pra arrumar seu quarto. Teve um casal que um deles parou de ir na aula. Sério? Você vai parar de ir. Ele não me conhece. Não, pelo amor de Deus, ele não ia pra aula. Ele não me conhece, porque não é possível. Pra isso é namoro. Namoro existe pra acabar. Namoro existe pra acabar, gente. O namoro existe pra acabar. Ou ele acaba ou ele acaba em casamento. Tem que acabar. Aí se for acabar em casamento, tem que lembrar do Cláudio Duarte. Cláudio Duarte falava assim, olha, quando você estiver feliz, mas tão feliz, feliz pra chuchu, a ponto de não fazer falta, você perdeu uma boa fatia dessa felicidade, aí você casa. Entendeu? Vai perder a felicidade. Não foi eu que disse, foi o Duarte, O nobre. pai fala? Você prefere ser feliz ou. Tem razão, tem razão. O Bruno prefere ter razão. Eu também. Tem razão. Eu não consigo ser feliz se eu não tiver razão. Tô brincando, gente. Vamos lá. Pontos de aperfeiçoamento. Ansioso, meu Deus. Autocrítico. Autocrítico quando a pessoa critica ela mesma. Ela mesma critica os defeitos dela. Isso é ótimo, gente. Todos deveríamos ser isso. Crítico é que critica os outros, né? Que também isso ninguém tinha que ter. Depressivo, exigente, hipocondríaco, indeciso, inseguro, introspectivo, introvertido, isolado, mal-humorado, negativista, pessimista, perfeccionista, procrastinador, propenso à tristeza, rancoroso, resistente à mudança, ressentido e teimoso. Ressentido, eu sou tudo isso. Eu gostaria de pedir licença para a gente fazer uma campanha de libertação. Vamos. Terça-feira a gente vai dar início a uma campanha de expulsar demônio. Libertação, tá bom?
Acaba com Acabar com esses rancor aí dessas melancólicas. Eu puxei o temperamento da mãe. Da sua mãe é assim, você, né? Pastora, Oi, filho. o 6, como o 6 aqui do ponto de relacionamento, o 6. Hipocondria, sabe? Hipocondria. Minha mãe é. É uma pessoa que está sempre achando que está doente. Tá doente, fica tomando remédio. Minha mãe Entendeu? Tá sempre achando uma doença. E nasce uma espinha, acha que é câncer. É isso. A vida sempre. E a minha nova fala assim, Oi? Extrovertido? Qual que é o. Você consegue? Introvertido? Introvertido e extrovertido. Mas também, qual que É o 10, Você quer saber o 9 e o 10, tá? Então, introspectiva é uma pessoa que ela pensa muito dela. Ela pensa muito sobre ela, as ações dela, as reações dela. Ela se avalia demais. Isso é introspecção. Agora, introvertido é quem é tímido. Extrovertido e introvertido. Extrovertido é aquela pessoa que fala, que bagunça, dá risada, faz palhaçada. E introvertido é aquela pessoa quietinha, assim, que tem vergonha. Entendeu? É isso. Vamos lá? Como aproveitar as qualidades dessa pessoa maravilhosa? Nos bastidores de um ambiente que necessitem de estabilidade e cooperação, o melancólico é um ativo valioso devido ao seu planejamento meticuloso e à análise detalhada, que garante consistência e reduz incerteza. O perfeccionismo assegura a qualidade do trabalho e a abordagem criativa previne problemas e preserva a harmonia. A sensibilidade e a empatia facilitam melhores relacionamentos e colaboração. E a persistência enfrenta desafios com resiliência, mantendo a equipe motivada e estável. A natureza criativa e sensível deles é melhor aproveitada quando atuam em atividades artísticas, permitindo que a sua expressão flua livremente. Além disso, sua tendência ao detalhismo e à cautela é fundamental para o planejamento estratégico e análise de cenários, antes de tomar decisões importantes. Os desafios do melancólico. Um vício dominante dele é o pessimismo, e ele precisa de uma virtude muito necessária, e é o otimismo realista, porque o otimismo que não seja realista são pessoas que não têm os pés no chão, né? Então, aí vira uma utopia, exatamente. Então, a gente tem que trabalhar com uma realidade. Ter fé é uma coisa, utopia é outra. Então, para os melancólicos, precisa abrir mão desse vício do pessimismo e buscar a virtude do otimismo. As analogias abaixo, elencadas, refletem de forma caricata alguns dos defeitos do melancólico, trazendo leveza e humor às suas características que muitas vezes nos levam a reflexões profundas. Então, quero sempre tentar trazer nossos defeitinhos de uma forma divertida e leve, né? Eu acho que isso, além de fixar na nossa memória, torna menos pesado, né? Ficar falando do defeito dos outros é muito ruim. Não sei se vocês sabem, mas a ciência descobriu que 2 situações fazem com que a gente guarde uma lembrança. São os 2 extremos das emoções. Momentos muito tristes e muito felizes marcam a gente. Então, dificilmente você vai trazer na lembrança um professor mais ou menos da sua sala de aula. Mas se você parar para pensar, fala, poxa, aquele professor ele era muito divertido, aquele professor era muito bravo. Então, a mesma dinâmica serve para tudo, líderes, pastores e professores. Então, tudo que você aprende rindo, se divertindo, você tem uma assimilação melhor, uma aceitação melhor, assim como os momentos tristes e ruins não são bons, mas também traz uma fixação, né? Então, se for para escolher, fixar, que eu escolho rindo, né? Com vocês, fazer vocês rirem. Bom, pessimismo. O melancólico é um gato escaldado. Vive de sobreaviso, convencido de que algo maligno está sempre à espreita. Mesmo em dias de sol, ele olha das nuvens e imagina a tempestade. Ele tem uma tendência à letargia. Ele é um bicho preguiça filosófica. Se arrasta pelas árvores, sempre com uma cara de quem está refletindo sobre o sentido da vida. Sua lentidão não é apenas física, meu Deus, é isso, mas é emocional.
E ele passa horas suspirando sem motivo aparente. Ou seja, não é uma preguiça física, ele tem preguiça até de sentir. É tudo muito devagar. Sensibilidade excessiva, ele é um pavão dramático. Abre as penas em toda a sua glória, mas se alguém ousar não notar essa beleza, fica profundamente ofendido. Ih, muito! Meu Deus! Eita Deus! Cada crítica não, né? Me ajuda a te ajudar, né, filho? Por favor. Nossa, mas todo dia. Não, mas a gente precisa de elogios diários, dá ruim, cabelo, batom, por favor. Diário. Eu gosto, mas tipo assim, eu Não fala. talvez eu não possa, velho. Nossa! Mas tem que É que falar. a gente não tem bola de cristal, tem que falar. Cara, eu não. Né? Mas a mim não é assim. Bom, cada crítica vira uma tragédia, digna de lágrimas e dura semanas. É introversão, é o que a gente estava falando isso. Ele é um caramujo ermitão, carrega a casa nas costas e basta qualquer barulho mais alto para ele se enfiar dentro do buraco, jurando nunca mais sair dali. Está sempre se protegendo e temendo o mundo lá fora. Oh, meu Deus. Rancoroso, elefante memorial. Nunca esquece uma ofensa. Pode até parecer calmo e pacífico, mas se alguém pisa no seu carro, ele vai lembrar para sempre e quem sabe revidar no momento inesperado. Vou falar que vocês têm que se converter. Insegurança, ele é um coelhinho desconfiado. Seus olhos estão sempre esbugalhados, como se algo pudesse dar errado a qualquer momento. Né, mãe? Mesmo num campo verdejante, ele já está pensando nas mil armadilhas que pode aparecer ali. Ele é a abelha detalhista, perfeccionismo paralisante, sempre ajeitando cada gota de pólen na colmeia, até que tudo esteja milimetricamente no lugar. Quando termina, ele está pensando, será que está perfeito? E isso é ruim, gente, não são coisas boas, porque isso desgasta, dá um esgotamento físico e emocional na gente, é terrível. Se gera gatilhos, isso vai fazer nascer gatilhos na gente, que vai gatilhos de estresse, é terrível. Então a gente precisa combater isso. A comunicação com melancólico. Essas analogias brincam com as dificuldades típicas da comunicação com uma pessoa de temperamento melancólico, mostrando como as interações podem ser desafiadoras, mas que com um toque lúdico torna o tema mais leve. Melancólico, gato aninhado. Tentar obter a resposta direta de um melancólico é como tentar perguntar para um gato enrolado no cobertor. Ele está confortável em sua própria bolha. Quando você puxar o cobertor para ver o que está acontecendo, você só recebe um olhar de esgueiro e uma resposta preguiçosa. Ele é um labirinto de papel. Ter uma conversa com ele pode ser como caminhar pelo labirinto. Cada resposta leva a uma outra encruzilhada. Você nunca sabe se está indo na direção certa. A comunicação é um quebra-cabeça. E às vezes você só encontra a saída depois de bater muito cabeça. Ele é o detector de metais. Falar com o melancólico pode ser como usar um detector de metais extremamente sensível na praia. Ao invés de encontrar tesouros valiosos, você vai ficar escutando bico de latinha de refrigerante, enquanto que o ouro parece estar escondido profundamente. Ou seja, você vai ficar batendo cabeça, você vai ficar ouvindo bip, 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 brigando, porque o que realmente importa está muito profundo. Então já cava logo isso daí, sai do raso e vai direto ao ponto. Vocês estão enrolando muito, meninas. Tira as tampinhas da frente. O pinguim no deserto. Interagir com uma pessoa melancólica pode ser como tentar manter uma conversa com um pinguim no deserto. Ele está muito deslocado, fora de sintonia com o ambiente. E você precisa ajustar o seu próprio jeito de se comunicar para encontrar um terreno comum. Lembra que eu falei? Vocês têm que ver que esse melancólico tem dificuldade de se relacionar. Às vezes ele não está conseguindo se relacionar. Você tem que ter essa sensibilidade para achar um terreno comum. Às vezes um assunto, sei lá, adoro blusa bege. Um exemplo, né? Tenho coleção de Melissa, amo. Um exemplo, né? Você encontra um assunto, um denominador comum, e aí isso traz um vínculo com aquela pessoa, e aquela pessoa, aí você consegue, ela vai se sentir confortável, não vai ser mais um pinguim no deserto. E aí eu garanto para vocês, com conhecimento de causa, vocês vão ter um amigo pro resto da vida.
Um amigo que tira a roupa do corpo para você. Mas não deixa de olhar embaixo das tampinhas de refrigerante. Porque tem um tesouro ali, nessas joinhas. Amém? Profissões ligadas ao melancólico. Editor ou revisor de texto. Essa é a minha editora de texto oficial, edita tudo que eu escrevo. O perfeccionismo e o cuidado minucioso que me irrita são essenciais para garantir a precisão e a clareza dos textos que a mamãe escreve, de verdade. Olha lá, olha lá. O que é isso? Isso era para ser um coração que caiu em cima do negócio. Artistas ou designer. A sensibilidade estética e a criatividade são aproveitadas para criar obras de arte, design gráfico ou outros produtos criativos. Escritores. A introspecção e a habilidade de criar cenários e personagens complexos podem resultar em narrativas e ficções envolventes. Consultor ou analista, a capacidade de planejar e analisar planejamentos e projetos permite oferecer recomendações bem fundamentadas e estratégias eficazes. Historiador ou arqueólogo, o olhar meticuloso e a apreciação pelas profundidades históricas propiciam uma análise cuidadosa de eventos e artefatos pesados, passados. Agora aqui, gente, tem duas listinhas famosos com esse perfil: Lana Del Rey, John Deep, Shakespeare, Beethoven, Van Gogh, Charles Dickens, Virginia Woolf. Personagens fictícios: Eeyore, não sei se é assim que fala, eu sei que é do burrinho do Ursinho Pooh. Luna, Love God, que é do Harry Potter. Hamlet, Smeagol, Edgar Allan Poe, Sirius Black e Rory Gilmore. Quem assistiu Gilmore Girl? Tamanho da filha. Lindo, né? Como? Fiquei mal. Eu levei muito tempo a me recuperar daquilo. É maravilhoso. Aí, queridos, eu fiz uma pergunta e eu quero a resposta. E agora eu quero. Só quem ainda não abriu o boca fala, não. A Mal vai falar. Gabriel vai falar. Quem vai falar? Só quem vai falar. E aqui é a Denise. A Denise falou. A Denise leu. Ela tá lendo. Ela é a que mais falou hoje. Porque é importante ter ciência, conhecer essas pessoas famosas de cada temperamento. Não, o que você acha? Por que é importante eu saber que Shakespeare era melancólico? Um exemplo. Não tem certo e errado, tá? É a sua opinião. É importante saber porque a gente acaba conhecendo os conhecimentos deles. Certo. Tem mais? A irmã Rosângela, quer falar? Não quer falar? Gabriel? Não sei, talvez para se identificar. Muito bem, perfeito. Não? Mais alguém? Agora que os que não falam, falaram. Alguém quer falar? Bruno, tá rindo, fala. Não, eu estou pensando. Tá pensando? Eu estou pensando aqui. Foi o que o Gabriel falou, para você se identificar melhor, você, sei lá. Pode falar. Acho que é um pouco questão. A gente sair que é bem claro, vocês falaram mesmo, né? Eu acho. E eu vejo que as pessoas tiveram mais um sucesso. Né? Elas são consideradas, nossa, eles estão lá no topo. Exatamente. Né? Então por que eu não posso estar no algo na minha vida que eu tenho sucesso? Eu não preciso estar lá, mas eu posso sair de onde estou. Exatamente. Nem sabia que essa pergunta eu coloquei agora nessa apostila. É isso, gente. Por que eu preciso saber que o John Deep é melancólico? Porque o cara é um fenômeno. Ele deu certo, não deu? Nós não vamos falar de vida com Deus, a gente não está falando de salvação, se ele vai para o céu ou não vai. A questão aqui é ele como um profissional, né? Ele deu certo na carreira dele, deu certo na profissão dele. Shakespeare fez história, marcou a humanidade. São homens e mulheres. Virginia Woolf é uma escritora incrível também, influenciou gerações de mulheres. Então a gente está falando de pessoas que estão dentro desse cenário melancólico, cheio de nossos defeitos melancólicos, e que deram certo, como já falou, deu sucesso. E por que eu preciso saber que o Sirius Black é melancólico? Porque eu amo o Sirius Black. Deu vocês entenderem? Porque a gente ama esses personagens. Tem outros, né? Eu só trouxe alguns aqui. Então, assim, por que eu preciso saber que Hamlet era melancólico? Por que isso é importante? Porque é fácil eu gostar do Hamlet, que é melancólico, mas é difícil eu gostar da Nicole, que é melancólica. Entendeu?
Então, eu estou trazendo para vocês que esses personagens, tanto os fictícios como os reais fizeram sucesso, tiveram aceitação no mundo, tem uma legião de fãs, e que esses personagens fictícios são personagens que a gente ama, do jeitinho que eles são. Deu para vocês entenderem? Então, retratam, esses caras retratam a gente. Então vai ter o meu fictício colérico lá, todo mundo ama o fulaninho que é colérico, mas quando é Roberto, ai meu Deus, Roberto, vamos queimar, entendeu? Então é esse o ponto que eu trago esses exemplos dessas duas listas de pessoas, para saber que não é o seu temperamento que vai definir o seu sucesso, em tudo, tá? Não é o seu temperamento que vai definir seu sucesso profissional, não é o seu temperamento que vai definir o seu sucesso do seu ministério, nem se a sua igreja vai crescer ou não, e se você vai para o céu ou para o inferno. Não é o seu temperamento. No céu, eu tenho certeza que vão ter os 4, e no inferno vai ter dos 4 também. Tá bom? Assim como tem dos 4 muito rico, dos 4 muito pobre, né? Isso aí é uma realidade. O personagem bíblico de hoje é Moisés. Moisés é considerado melancólico com base em traços associados a esse temperamento, conforme identificado pela psicologia dos tipos. Ele apresenta características congruentes com a descrição do temperamento melancólico na literatura científica e psicológica. Esse grande herói da fé era extremamente introspectivo e enfrentava dificuldades na comunicação, que são por si marcas distintas de uma pessoa melancólica. Moisés demonstrava lealdade e abnegação, dedicando-se inteiramente ao cumprimento da vontade de Deus, apesar de não se considerar capaz de cumprir tal missão. Os versículos listados abaixo refletem como ele manifestou qualidades e defeitos associados ao temperamento melancólico. Vamos lá. Ele era perfeccionista e detalhista. Êxodo 25:9. Segundo tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus utensílios, assim fareis. A meticulosidade na construção do tabernáculo demonstra o perfeccionismo de Moisés. Persistente e resiliente. Êxodo 14:13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje veem. Então, ele trazendo para o povo hebreu que estava saindo do Egito uma persistência. Fiquem firmes, não tenham medo. Ele está exortando o povo a ser persistente. Apesar das dificuldades e da resistência daquele povo, dos israelitas, Moisés persistiu e manteve o foco. Empático e sensível. Números 11:13. Onde poderia eu conseguir carne para dar a todo esse povo? Eles vêm chorar perto de mim e dizem que querem comer carne. Ele está orando, está falando com Deus, intercedendo em favor do povo, porque ele estava com pena que o povo queria comer. Né? Então, empatia é sentir o sofrimento do outro. Então, naquele momento, ele estava sentindo o sofrimento do povo e sendo sensível, né? A pessoa insensível é a pessoa que vê alguém sofrendo e não sente nada. Moisés, justo, nobre e ético. Números 17:9. Aí Moisés tirou da presença do Senhor todos os bastões e levou aos israelitas. Eles viram o que havia acontecido e cada chefe pegou o seu bastão. Moisés demonstra grande senso de honestidade ao afirmar o sacerdócio de Arão mediante a confirmação de Deus, não de qualquer nepotismo pelos laços de parentesco que os unia. Ou seja, houve um conflito no povo, o povo questionou o sacerdócio de Arão, né? Colocou assim, por que Arão que é o sacerdote? Por que é ele que está na frente? Só porque ele é seu irmão, lindão, né? Reclamaram, foi quase um motim, pois ele foi muito justo, nobre e ético. Por que nobre? Porque ele fez o povo todo pegar as varas, colocar na frente lá da tenda e chamou todo mundo para ver. Ele foi ético, ele não fez pelas costas. Ele consultou a Deus para que Deus confirmasse aquele sacerdócio, né? Naquela época, as pessoas tinham uma reverência muito grande aos sacerdotes, né? Diferente de hoje que a gente
a comunidade apanha das ovelhas, né? Naquela época não era dessa forma. Então, quando Arão começou a exercer autoridade sobre o povo começou a gritar: não, mas por que só Arão está mandando? E aí foi que ele fez aquilo. Ele falou: olha, pega a vara que florescer, tanto é que é a vara que nasceu flores de uma vara solta, um pedaço de madeira. Nasceu ali, Deus confirmou e ele fez isso na frente de todo mundo, para confirmar. Então, isso para mim trouxe um senso de justiça e nobreza de Moisés. No entanto, né, todos nós vamos ver os no entantos de todos os nossos homens da Bíblia. Em determinados momentos da sua vida, Moisés cometeu alguns deslizes, também típicos de melancólico, como exemplificamos nos versículos abaixo. Ele teve um momento em que ele foi inseguro e pessimista, e isso é associado ao pecado de incredulidade, né? Em Êxodo 3, 11 e 12, quando Deus chama Moisés para libertar os israelitas do Egito, ele expressa dúvidas sobre sua capacidade de cumprir essa missão, questionando sua própria eloquência e eficácia. Essa falta de confiança é vista como uma falta de fé. Ele foi depressivo em algum momento, e isso está associado à murmuração. Ele diz em Números 11 e 14: não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, me mata agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Estava murmurando, né? Não acreditou no que Deus estava mandando ele fazer. Autocrítico e inseguro. Rebelde, que é a desobediência, é a rebeldia. Êxodo 3,11, disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir até o faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele estava mais uma vez, passou muito tempo batendo boca com Deus, que ele não tinha capacidade, que ele não conseguia, que não ia conseguir, que não era ele. Então foi mais de uma vez que Moisés acabou cometendo esse mesmo pecado. Rancoroso e ressentido. Em Números 20, versículo 8 e 11, quando o povo reclama da falta de água, Deus ordena a Moisés que fale com a rocha para que ela produza água. Ao invés disso, Moisés bate na rocha 2 vezes com seu cajado. Isso é visto como uma falha de honrar a instrução direta de Deus e mostrar a santidade. Então ele falhou em honrar a Deus, falhou em obedecer a Deus, né? E isso foi tão grave que lhe custou o direito de entrar, né? Ele não entrou. Tem uns hereges que falam que ele não foi para o céu, pelo amor de Deus, não é isso. Mas ele não viu a terra prometida, ele morreu antes, né? Então ele passou os 40 anos no deserto se preparando, né? Ele foi para o deserto, ele já era um homem adulto. Ele passou 40 anos sozinho, peregrinando no deserto, conhecendo aquele lugar que ninguém é guia turístico de uma cidade que não conhece, né, gente? Se você for para a Itália, você vai querer um guia turístico que nunca foi na Itália? Um guia turístico online? Então Moisés passou 40 anos no deserto para depois guiar o povo por mais 40 anos, né? E por conta dessas 2 marretadas que ele deu na rocha, ele não entrou na terra prometida, ficou do lado de fora. Então isso é muito importante, né? Aí eu falo para vocês, gente, se Deus foi assim com Moisés, quem é nós na fila do pão? Que vive batendo boca com Deus, desobedecendo, murmurando, reclamando de tudo na vida. Se não é a graça, se não é o sangue de Cristo, né? Por isso que Jesus veio, porque não ia sobrar um. Não ia ter ninguém no céu, se não fosse Jesus. Porque o povo hoje está difícil. E ele foi exigente e isolado. Isso é orgulho. A pessoa que quer viver isolada é orgulhosa. Ela acha que não precisa de ninguém. E o exigente também, que é aquilo que a gente estava falando. Quero fazer eu sozinho. Não pode, é orgulho. Êxodo 18, 14. Quando Jetro era o sogro de Moisés, viu tudo que Moisés estava fazendo e perguntou: por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo, com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde a manhã até a noite? O que estava acontecendo? Moisés era o líder do povo e Arão era o sacerdote. Eram os 2 líderes que tinham. Uma multidão de milhares de gente, criança, bicho, e cachorro, e homem, mulher, e era uma multidão. E ele tinha que organizar aquilo como se ele fosse mais ou menos um prefeito, vai? E aí as pessoas iam até ele para resolver questões. Se vocês lerem lá, depois vocês pegam esse capítulo inteiro do Êxodo 18, aliás, o Êxodo todo, né? Seria muito interessante para quem não leu ainda e quem já leu, reler de novo, com outro olhar, né? Que
o Moisés ficava ali de pé, aí ficava aquela fila de gente, pensa, tenta imaginar a cena, eu pelo menos gosto muito de imaginar, aí vem aqui, vem Mozinho, vamos dramatizar a cena, gosto disso, vem, Zé. Você vai vir reclamar que o seu avô não levou você pra fazer aula de karatê. Aí eu sou Moisés aqui, vou já. Pois não, qual é o seu problema? Por que você não leva a menina a fazer karatê mais? Porque a mulher não foi embora. Chama a mãe da menina ali. Chama a mãe da menina ali. Pode dizer que eu vou resolver, filho. Então era uma fila de pessoas para resolver pequenos conflitos, grandes conflitos, e Moisés passava o dia inteiro de pé. Está na Bíblia, então eu acredito que acabou numa discussão. Está na Bíblia. Ele passava de pé ali o dia inteiro resolvendo conflitos do povo. E o sogro dele, que nem era crente, não era crente, chegou, viu aquilo e falou: o que você está fazendo? Por que você está de pé aqui, com esse povo todo de pé o dia inteiro? Ah, porque eu estou resolvendo os problemas aí, as pendências aí, não sei o que. Não, não faz isso não, tá tudo errado. Faz assim, ó. Levanta uns líderes de célula, uns líderes de departamento, um líder de mulher para resolver as paradas das mulheres. E aí ele fez isso, entendeu? Porque até então ele estava sendo orgulhoso de achar que só ele, sozinho, ia dar conta de tudo. De não ter dificuldade de delegar. Não é fácil, mas é bíblico. E aí Moisés, um homem de Deus, aceitou o conselho de Jétro e levantou as primeiras equipes da igreja. Ele foi líder de 10, líder de 100, ele foi levantando os líderes para diminuir o trabalho dele. Amém? E por último, e mais importante, as qualidades de um melancólico em Jesus. Lembra que a gente falou semana passada? Jesus só tem as qualidades dos temperamentos. Jesus, ele era reflexivo. Frequentemente se retirava para lugares solitários para orar e refletir. Em Lucas 5,16 é mencionado que Jesus, porém, retirava-se para os desertos e orava. Esse comportamento demonstra a natureza introspectiva e o desejo de buscar conexão com Deus em momentos de solidão. Ele era detalhista, como melancólico. Jesus ensinou com grande precisão e atenção aos detalhes, em especial nas suas parábolas e sermões. Em Mateus 5,18 ele afirma: em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Isso reflete seu compromisso com a integridade e a precisão dos ensinamentos. Ele era detalhista. Jesus era sensível como melancólico. Ele demonstrava profunda empatia e sensibilidade pelas pessoas ao seu redor. Em João 11:35, ele se emociona com a morte de Lázaro e diz: Jesus chorou. Isso mostra sua capacidade de se conectar com o sofrimento e as emoções dos outros. Jesus, ele era resiliente, enfrentou inúmeras dificuldades e desafios, incluindo sua crucificação. Sua persistência e resistência são evidentes em Hebreus 12:2. Olhemos para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Queridos, quando Jesus chorou, por que Jesus chorou? Se ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Alguém? Alguém? Não está na Bíblia. Não é Bíblia, não está lá. Só está lá que Jesus chorou. Mas está lá dizendo que Jesus já sabia de tudo. Todo o plano perfeito dele não ia sair um i. Lembra que a gente acabou de falar? Nenhum i ia sair do roteiro dele. Então ele saiu para ir ressuscitar Lázaro, foi interrompido no meio do caminho. Nada foi por acaso. Tudo aquilo ali culminou para que ele chegasse lá naquele dia. Vocês sabem por que Jesus só chegou no quarto dia? Foi no quarto dia que Jesus chegou para ressuscitar Lázaro. Vocês sabem por quê? O que acontece? Cultura também. Isso não está na Bíblia, mas é conhecimento judaico, da cultura judaica. Muita coisa se perde na Bíblia se a gente não conhecer a cultura judaica, né? O que é importante a gente vai sempre saber e ninguém vai deixar de ir para o céu por causa disso. Só que quando você tem contato com algumas coisas da palavra, você fala: uau, isso é incrível. Então o que acontece?
Lázaro, os judeus naquela época, quando uma pessoa morria, eles eram lavados, eles passavam por um processo de lavado com água fria, e eles eram colocados num quarto. Lembra dos velórios dentro das casas? Quem já participou? Quem já teve essa experiência? Eu também já tive. De um velório dentro da casa da pessoa que faleceu. Eu tive essa... Minha mãe tinha uma mesa. As casas tinham uma mesa para isso. Ela fazia velório sentada. E na igreja primitiva, antes de Jesus nascer e depois disso, essa tradição perpetua. Os judeus, eles fazem isso. A pessoa morre, ela é lavada e depois ela é colocada ali naquela mesa por 4 dias. No 4º dia ela é enterrada. Por quê? Existe uma explicação científica para isso. Que eles lá faziam e hoje a nossa tecnologia não precisa mais disso. Mas o que acontece? O povo começou a perceber que muitas pessoas eram enterradas vivas. Porque elas tinham algum mal súbito e achavam que estava morto e não estava. E aí enterrava a pessoa viva. Então, o primeiro processo era lavar a pessoa, porque o choque da água podia trazer a pessoa de volta. Deu pra vocês entenderem? E depois, se mesmo no choque de água ela não tivesse voltado à vida, ela permanecia ali deitada por 4 dias. Porque era o período que eles consideravam que não, agora está morto mesmo. Então a gente enterra. Se Jesus tivesse chegado e ressuscitado Lázaro no 2º dia, poderiam dizer que não era um milagre. Você entendeu? Se tivesse chegado no 3º dia, olha, me arrepia. Gente, isso é demais, gente. Pelo amor de Deus. 3º dia não é milagre. É no 4º dia. O Senhor vai fazer no 4º dia com você. Não espere Deus chegar no 3º. Ele não vai chegar, irmão. O dia que Deus quiser fazer um milagre na sua vida e na minha, Ele vai chegar no 4º dia. Porque todos vão olhar e vão saber, é milagre sim. Não vai ter ninguém para falar, será? Não sei. Entendeu, irmão? Seu emprego vai vir no 4º dia. Foi assim da outra vez, vai ser assim de novo agora em nome de Jesus. Ninguém vai duvidar do milagre do 4º dia. E foi por isso que Jesus chorou. Porque Jesus sabia que ele ia ressuscitar. Mas as irmãs não sabiam. Jesus sabia que ele ia ressuscitar, mas o próprio Lázaro não sabia. Porque o que elas falam? Se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Então Lázaro estava doente. Lázaro estava convalescente, provavelmente sentindo dor, né? Quem está prestes a morrer, doente. Ele sabia, ele falou, por que Jesus não veio? Então eu fico imaginando assim, é igual, se eu vejo meus netos chorando no hospital, eu choro porque eu falo, ele está pedindo para eu não deixar furar, o Aquiles principalmente. Então assim, eu sei que é para o bem dele, mas ele não sabe. Deu você entender? Então Jesus chorou porque ele sabia que aquilo era para o bem de Lázaro, era para o bem daquela família, era para o bem do evangelho, era um bem maior, mas aquela pessoa estava sofrendo. Então Jesus chorou por empatia do sofrimento daquela família. Ele não deixou de fazer o que tinha que ser feito. Ele não poupou as pessoas da dor, mas ele fez o que tinha que ser feito. E ele chorou por isso. É como disciplinar um filho. Né? Às vezes a gente não quer disciplinar porque não quer que ele sofra. Mas a gente tem que fazer o que foi que deve ser feito. Amém? Glória a Deus? Então é isso, irmãos. Por hoje é só. Todos assinaram? Não tem lição de casa? A lição de casa era no Lázaro. Eu vou passar outra. Eu não aguentei. Eu ia passar outra. Eu vou mandar outra pra vocês, peraí. Você não me deu um beijo, né? Peraí que a gente já vai conversar, mocinha. Vamos lá, deixa eu ver. Alguém não se noção de casa para também. O que ela tá fazendo? Mandou ficar quieto? Acredito. Vai atrapalhar a aula. Já veio excelente. Já assinei. Eles. Todo mundo assinou? Queridos.
vir. Oi, Jesus. Pode vir. Já que o Aquiles. Eita, Aquiles, é eu e você, Vem orar então. contigo. Vamos orar nós dois, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de poder estar aqui, Senhor, nessa alma maravilhosa, para que nós possamos, Senhor, cada dia mais aperfeiçoar, Senhor, a tua presença. Oh, Senhor Deus, Pai querido, que o Senhor venha abençoar o coração de cada vida, que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada um dos teus filhos, Senhor, que o Senhor possa abrir cada dia mais as nossas mentes, Pai. Para que nós possamos aprender mais, Senhor, de Ti. Senhor, que o Senhor também possa, Senhor, levar cada um dos seus lares, Senhor, debaixo da Tua cobertura, Pai. Guarda, livra, Senhor, protege, Pai. E que o Senhor também continue usando, Senhor, a pastora Roberta, Senhor, para cada dia mais, Senhor, ela venha, Pai, aperfeiçoar, Senhor, dando as Tuas aulas, ensinando, Senhor, não só nossas vidas, mas mais vidas, Senhor. Venha para esse ministério, Pai, para aprender a Tua palavra e ter mais conhecimento. Em nome de Jesus, abençoe cada um, leva cada um dos seus lares, debaixo da Sua cobertura, livra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer que eu leve para minha casa? Você quer? Você vai comer? Aqui, ó.